Olá, seja bem-vindo a mais um tutorial Fanix, e nesse tutorial eu estou te ensinando tudo o que for possível sobre crachás, como você pode criar, como pode criar vários modelos, como pode emitir esse crachá de vários tipos de pessoas diferentes, seja aluno, seja professor, seja secretários, enfim. Da maneira que for necessário, eu vou te mostrar como você pode fazer qualquer tipo de crachá e deixar vários modelos separados aqui dentro do Fanix. Para acessar a página dos crachás é bem simples. Aqui no menu lateral da esquerda você pode vir na aba de Documentos, Crachás. Só esperar um pouquinho e aqui vai dar toda a aba de edição dos crachás. Explicando rapidamente tudo que tem aqui na tela, aqui em cima você vai ter as configurações principais do seu crachá, seja para definir um novo modelo, salvar o modelo atual, duplicar ele, emitir ou imprimir esse crachá. Aqui na direita dessa parte você vai ter o tipo do modelo. A gente oferece os modelos de aluno, professor, funcionário, visitante, membro do ministério e personalizado. Sempre que você criar um modelo, ele vai estar definido dentro desse tipo de modelo. Sempre que você criar, por exemplo, aqui um modelo de quadrado aluno, um modelo retangular aluno, e você salvar esse modelo, ele vai estar dentro da aba de aluno. Se você trocar para funcionário, não vai estar esse modelo aqui, porque não foi feito dentro desse tipo de modelo. Depois isso vai ser mostrado diretamente. Você pode também definir a frente e o verso do crachá. Aqui na esquerda você vai ter as ferramentas, que são as coisas que você pode colocar aqui dentro desse crachá. E aqui na direita as propriedades. Por enquanto nas propriedades só tem as propriedades do crachá em si, do fundo dele. Como a cor, o formato, o tipo de furo, se o fundo é sólido, é gradiente, e a cor desse fundo. Assim como o verso também. Mas quando você selecionar alguma dessas informações aqui da esquerda, aí você vai aparecer mais propriedades dela aqui na direita. Aqui na direita, as propriedades do crachá são as seguintes. Você pode mexer no formato dele, seja retrato, paisagem, redondo, quadrado ou um personalizado. Eu vou deixar no retrato para a gente poder fazer esse exemplo. Vou fazer um crachá de professor, como tutorial aqui para vocês. Você pode mudar o tipo de furo desse crachá, seja rasgo horizontal superior, rasgo vertical lateral, furo redondo superior ou dois furos superiores, ou nenhum furo, caso seja um crachá que vai ficar dentro de uma capinha de plástico, por exemplo, e essa capinha vai ter o furo, não o próprio crachá. Vou deixar em rasgo horizontal superior. Aqui você pode mudar o tipo de fundo, seja uma cor sólida, onde você escolhe a cor que você quiser, ou o tipo de fundo gradiente. O tipo de fundo gradiente você pode mudar a direção do gradiente, seja vertical, horizontal, diagonal descendo, diagonal subindo, ou circular. Você pode também mudar aqui embaixo o tipo do gradiente, mover os pontos do gradiente, onde você pode mudar a direção, como você pode ver ali, está mudando onde que o gradiente está acontecendo e a distância desse gradiente. Se eu deixar aqui, o gradiente está acontecendo só nessa partezinha aqui, mas eu quero ele bem longo. Eu vou deixar ele como diagonal descendo. E caso você queira adicionar alguma cor ou mudar a cor que você já tem, você pode clicar aqui em cor do ponto e mudar a cor aqui. Mas eu vou querer do jeito que está, então eu gostei desse tom de cores. E caso você queira adicionar um ponto de cor, você pode clicar aqui e ele vai adicionar no meio um ponto de cor. Você pode também mudar o tipo do gradiente para essa cor aqui no meio. Caso você queira, você pode fazer isso aqui, por exemplo. Ó. Caso você queira mudar a cor, mesma coisa, só vir o sininho e clicar aqui. E caso você queira excluir esse ponto, você só seleciona o ponto que você quer excluir, você clica aqui embaixo em remover ponto selecionado. Quando você muda a cor, o tipo do fundo, a cor do crachá, vai estar mudando só do que você está alterando no momento. Por exemplo, aqui eu só mexi no tipo na frente do crachá, quando eu vim no verso ainda vai estar do jeito que estava antes. Então eu tenho que vir e mudar também para o mesmo tipo de gradiente, diagonal descendo, e agora os dois ficaram iguais. Sobre as ferramentas, sempre que você mexer no crachá e não tiver nenhuma ferramenta, nada aqui dentro do crachá, vão aparecer só as propriedades do crachá em si. Mas quando você seleciona alguma coisa aqui, e ele vem e aparece aqui, ó, que você seleciona isso, vão ter várias propriedades dele, mas aqui embaixo vai estar sempre ainda a propriedade do crachá. A partir de formato, você vai poder mexer ainda na propriedade do crachá. Mas agora, sobre as ferramentas em si, eu vou começar a explicar certinho como cada uma funciona. Começando a explicação sobre texto, aqui vai aparecer a caixinha de texto que você pode mudar o tamanho da caixa e etc. Mas aqui na direita vão estar todas as propriedades dela. A respeito de camadas, quando você tem muitas coisas dentro do crachá, você pode trazer aquilo que você selecionou para frente ou enviar para trás. Aqui você vai mudar o tipo do texto em si da caixinha de texto. Eu vou colocar aqui, vou estar fazendo um crachá para professor, então eu vou colocar aqui professor. Aqui você pode mudar a fonte desse texto, escolher uma entre as várias que a gente deixou disponível. Eu vou colocar Arial Black. Aqui você pode mudar o alinhamento do texto dentro da caixinha, seja na esquerda, no centro ou na direita.
Aqui você muda o tamanho, eu vou deixar 24, acho que é o suficiente. Ou 22. Aqui, alinhado no centro da caixa. Aqui você pode mexer na largura e na altura da caixa em si. Você pode também digitar um valor, caso queira, por exemplo. Também funciona. Ou você pode mexer aqui nas setinhas, que também dá certo. Aqui, você vai estar mexendo nos eixos X e Y da caixa. Então, por exemplo, se você mexer aqui nas setinhas ou aqui, você pode estar mexendo no eixo X e Y da caixa em relação ao crachá. Aqui você alinha mais facilmente a caixa, seja para a esquerda, para o centro ou para a direita, dentro do crachá. Alinhamento da caixa. Aqui você muda a cor do texto, caso você queira uma cor mais específica. Eu vou deixar ela com preto mesmo, que é a cor que eu defini. Ou até com o branco, pode ficar. Aqui, caso você queira colocar uma sombra nesse texto, você pode. É só clicar nesse botão de sombra de texto e aqui você vai definir o quanto que esse texto está com desfoque, a distância dele a distância dele em eixos a respeito do texto original em si. Caso você queira ir mais embaixo, por exemplo, você aumenta um pouquinho a caixa, que ele vai aparecer melhor. Você pode ou não mudar a cor dessa sombra. E você pode aumentar ou diminuir o blur que essa sombra tem. Eu vou deixar sem sombra, mas fica a seu critério. Aqui você vai estar alinhando a caixa a respeito do crachá num geral. Por exemplo, você pode definir ele no topo, no meio ou na base do crachá. Ou você pode estar definindo ele bem na esquerda, no centro ou na direita do crachá. E clicando aqui, caso você deixe ele em algum canto, aqui, por exemplo, você pode clicar aqui em centralizar no crachá, ele vai ficar colocado bem no meio do crachá. Eu quero ele um pouco mais em cima. Vou até diminuir um pouquinho o tamanho do texto. Porque eu quero ele mais em cima, porque logo abaixo eu vou colocar o nome do professor. E eu vou clicar aqui em centralizar, que é alinhar a caixa no meio. E pronto. Aqui, em formato, como eu já falei antes, começa de novo a respeito do próprio crachá. Então, mexendo aqui, você vai estar mexendo no crachá, não mais no texto. Agora vamos passar para a próxima ferramenta. A próxima ferramenta é a ferramenta Campo. Clicando aqui, vai ser colocado um campo aqui no meio do seu crachá. Eu já vou explicar tudo sobre ele. Vamos lá. Primeiramente, você pode estar definindo a camada dele, como eu já falei. Caso você coloque aqui, por exemplo, ele está na frente do professor. Caso queira enviar para trás, é assim que funciona essa parte de camadas. Eu vou deixar logo aqui embaixo, que esse aqui vai ser o nome do professor. Mas aqui ele é um campo. O que isso significa? Ele é um campo dinâmico. Você pode alterar o que é esse campo. Por exemplo, por enquanto tem esse texto aqui no meio, professor nome, mas não é isso que vai aparecer. Isso aqui é uma referência a respeito da variável do nome desse professor. Ah, mas qual professor que é? Não, você não está definindo o nome de um professor. Quando você for emitir esse crachá, você pode definir que professor é esse, e aí sim vai estar trazendo o nome desse professor que você definiu. Mas não precisa, esse campo não precisa necessariamente ser para o nome do professor. Aqui, ó, nessa aba de campo dinâmico, você pode clicar aqui em cima e ver qualquer coisa que você pode estar colocando a respeito desse professor. Você pode estar colocando o nome dele, o departamento dele, as disciplinas dele, o status desse professor. Você pode até estar colocando também um campo dinâmico a respeito do crachá, a validade ou até o código desse crachá, caso você queira. Mas eu vou deixar aqui o nome do professor. Dizendo novamente, isso aqui vai ser alterado na hora que você selecionar para qual professor vai ser esse crachá. Esse aqui vai ser um modelo de crachá padrão para todos os professores. Então, o nome do professor ou o departamento dele, tudo isso só vai ser definido quando você selecionar para qual professor você vai estar emitindo esse crachá. Eu vou deixar aqui como o nome do professor, vou deixar ele alinhado no centro da caixa, vou deixar a fonte também em Arial Black, só que eu vou deixá-la um pouco maior. Vou deixar um tamanho 22. Vou deixar a caixa bem maior. Então eu vou vir aqui, selecionar a caixa. Aqui eu vou estar mudando o tamanho dela, a altura e a largura. Vou mudar também o tamanho desse texto aqui. Deixar esse aqui assim. Professor nome, vou centralizar ele aqui. Centro. Caso eu queira colocar uma sombra, a mesma coisa que eu posso fazer no texto, mas eu não quero. Eu vou deixar aqui também em branco. E acredito que é o suficiente. Ele está alinhado no centro. Aqui também a mesma coisa, caso eu queira colocar no centro do crachá, mas não é meu foco aqui, então vou deixar alinhado ao centro aqui. E pronto. A respeito do campo é isso. A próxima ferramenta que eu estou explicando é a foto da pessoa. Aqui. Vamos lá. Aqui você pode alinhar no crachá, como qualquer outra foto, como eu já expliquei anteriormente.
Você pode vir também aqui no tipo da imagem, isso aqui é muito importante. Além de você poder escolher o tipo o encaixe dela, seja se você vai preencher cortando ou se vai mostrar ela inteira, você pode escolher uma imagem ou deixar aqui a foto da pessoa. Sobre a foto, o que acontece? Quando o professor entra, quando você cadastra um professor, você define uma foto para ele. Depois que o professor entra no perfil dele, por exemplo, eu estou dando exemplo de professor porque é o crachá que eu estou fazendo aqui. Depois que o professor entra no perfil dele, ele pode, caso ele queira, mudar a foto dele do perfil. Mas aqui no crachá, a foto que ele vai estar pegando dessa pessoa, seja professor ou funcionário, etc., ele vai estar pegando a foto que você colocou quando você cadastrou essa pessoa no sistema, independente se ele alterou essa foto para ele no sistema depois ou não. Aqui no crachá vai estar sendo colocada a foto que você colocou quando você cadastrou essa pessoa no sistema. Tá bom? É importante que isso fique bem explicado. Eu vou deixar aqui em preencher cortando. Aqui você pode colocar a foto, logo ou imagem enviada e você pode clicar em escolher imagem para poder pegar uma aqui do próprio sistema. Aí você vai estar colocando ela aqui. Mas caso você queira fazer a emissão em lote, é importante que você não coloque nenhuma imagem, porque ele vai estar sempre pegando a imagem que você cadastrou. Para poder emitir crachás em lote, eu vou estar explicando depois como funciona. Aqui você pode definir a foto da pessoa aqui no eixo X e Y, que nem qualquer outra coisa, a largura e a altura também por aqui, ou você pode clicar nessa bolinha branca aqui do canto e mexer no formato da foto da maneira que você achar melhor. Eu vou deixar ele assim. Aqui tá bom. Você pode, eu vou deixar ele centralizado de novo. Você pode também mudar o arredondamento dessa imagem. Caso você queira deixar mais arredondado, com 70, por exemplo, para ficar uma foto bem redonda, você pode. Você pode também, como eu vou deixar aqui no 25, para ficar uma foto um pouquinho mais quadrada, por exemplo. Vou até aumentar um pouquinho mais. E deixar centralizado aqui. Pronto. Logo depois disso você pode colocar, caso você queira, também uma sombra na imagem. Funciona da mesma maneira que os textos. Só que você pode mudar o tipo de sombra. Você pode colocar como contorno ou uma caixa retangular que fica em algum ângulo aqui que você está definindo aqui no X e Y, o ângulo dessa caixa ou o blur dela aqui, caso você queira. Contorno da imagem, mesma coisa. Você pode estar definindo aqui o quão longe ela está da imagem, mas ela vai estar sempre com foco de contornar. Se eu tirar aqui o blur, vai dar para ver melhor que ela está contornando a imagem. Aqui, ó. Eu vou deixar ela como contorno, vou deixar um blur um pouquinho maior. E vou deixar ele também mais perto da imagem em si. Aqui. Sobre a foto da pessoa, é só isso. A próxima ferramenta que eu vou estar explicando é a logo. Só clicar aqui no botão, ela vai aparecer aqui, ó. Com ela selecionada, você pode vir aqui e fazer as mesmas coisas básicas de qualquer outra imagem. Você pode estar colocando ela alterando na camada, por exemplo, ela está na frente da foto da pessoa, você pode colocar para trás. Aqui você pode estar alinhando ela no crachá, vou deixar ela centralizada aqui embaixo, no centro. Aqui você pode escolher a mesma coisa, tipo da imagem, se você vai preencher cortando vai mostrar ela inteira. A logo da instituição, imagem enviada ou foto da pessoa. Aqui nesse caso é uma logo da instituição, então vai ficar como logo da instituição. Aqui você pode escolher a imagem ou ele vai pegar a logo da instituição que você colocou também, que você já deixou definido, como já foi mostrado em outro tutorial. Mesma coisa aqui, você pode mudar o eixo X e Y dela, você pode mudar a largura e a altura dessa logo por aqui ou mexendo aqui. Eu vou deixar ela aqui assim e vou deixar centralizada. E também um arredondamento, assim como uma sombra da imagem também. Eu não vou colocar nenhuma sombra e vou deixar um arredondamento um pouquinho maior. Não, eu vou deixar com um pouco arredondamento porque ela tem bastante quina. Aqui. Pronto. Basicamente sobre a logo é assim que funciona. Para a imagem, eu vou mudar aqui para o verso do crachá só para poder explicar essas coisas, porque essa aqui vai ser como eu quero a frente do crachá. Então vou mudar para o verso só para poder explicar o resto das coisas. A imagem, você vai estar clicando aqui, você vai estar puxando diretamente uma imagem do computador. Eu posso colocar, por exemplo, aqui uma imagem da logo. Eu clico em abrir, ela vai aparecer aqui. Você vai estar colocando diretamente uma imagem. Ao clicar nesse botão, você coloca diretamente a imagem. Aqui está a logo que eu já tinha definido e vai pegar automaticamente a logo que eu selecionei no computador. A próxima ferramenta que eu vou estar explicando é a de forma. Essa é uma das ferramentas mais complexas que tem aqui dentro desse editor de crachás. Clicando nela, vai aparecer uma forma dessa cor aqui no meio, dessa maneira aqui. Vamos lá. Você pode trazer ela para frente ou para trás, alinhar ela no crachá, da maneira como qualquer outra coisa que você pode fazer. No entanto, aqui você vai ter as propriedades de forma dessa forma. Você pode estar definindo ela como um retângulo ou faixa e todas as outras opções que tem aqui. Seta para a direita, paralelogramo,
forma livre, estrela. Dependendo do que você escolhe, a forma que você escolhe vai mudar algumas informações aqui embaixo. Por exemplo, se a gente deixar ela como um retângulo ou faixa, você vai poder definir a rotação desse retângulo dentro da caixa. Você pode zerar a rotação clicando aqui. Você pode definir o tamanho x e y, o eixo x e y dessa caixa, a altura e largura dela aqui ou aqui, da maneira como eu já falei. A diferença é que para a caixa, quando você aperta e segura o botão Shift, a tecla Shift do seu teclado, e você vai mudar ela aqui, ó, eu posso mexer, não importa para que lado eu mexo o mouse, ele vai ficar sempre mantendo o mesmo formato, apenas aumentando a proporção. Caso você solte o Shift, ele fica solto para você mexer da maneira como você quiser. Continuando, você pode mexer a rotação, como eu já mostrei, você pode mudar a cor da própria forma, colocando um azul, sei lá, um azul mais escuro, da maneira que você quiser. A cor da borda, pode deixar uma borda branca, por exemplo. A espessura dessa borda, você pode mudar aqui a espessura da borda em si, você pode mudar o arredondamento da forma, da maneira que você quiser, a opacidade dessa forma também, e a sombra dela. Aqui você também pode mudar o tipo da borda, colocando ela como uma borda dura, nítida ou fosca e suave, que vai estar fazendo um leve fosqueamento, que você pode aqui aumentar o fosqueamento dessa borda sem nenhum problema, de 0 até 12 pixels o fosqueamento dela. Beleza. Só que dependendo do que você coloca como forma, como eu já falei, isso vai mudar as propriedades da forma. Por exemplo, aqui também tem o estilo da forma. Você pode vir aqui e fazer uma outra forma, clicar em cima da que você já fez, clicar em copiar estilo, vai aparecer aqui o copiado, e você pode clicar na outra forma e aplicar o estilo. Ele vai colocar as propriedades principais dessa primeira forma nessa segunda. Isso funciona para qualquer uma. Se você fizer, por exemplo, se você fizer uma forma e colocar essa forma como tipo de forma de, sei lá, uma cruz, e você vir na primeira forma, copiar estilo, e vir na segunda e aplicar estilo, mesma coisa, vai mudar a cor do fundo, a cor da borda, o tipo de borda, o desfoque dessa borda, enfim. Continuando, dependendo do tipo de forma que você escolha, vai mudar mais propriedades dela. Caso você selecione, por exemplo, aqui uma estrela, aqui, você pode definir as coisas dela, como por exemplo, aplicar o estilo, que eu já tinha copiado da forma anterior, mas você também pode mudar as configurações da estrela. Por exemplo, você pode aumentar ou diminuir a quantidade de pontas que essa estrela tem. Você pode mudar o raio externo, que vai estar mudando o comprimento dessas pontas da estrela, além do diâmetro do centro, que vai estar aumentando o quão grande esse centro é comparado às pontas. Por exemplo, eu vou excluir essa forma aqui, vou deixar essa forma aqui com 8 pontas, aqui, 8 pontas. Vou deixar o raio externo um pouco menor, vou deixar o diâmetro assim como está. Vou deixar a borda um pouco suave, mas meu objetivo é deixar a borda bem pequena mesmo. Como por exemplo, eu quero mudar a cor desse aqui para deixar um cinza um pouco mais escuro. Aqui. Vou estar mudando o acabamento da borda. Eu quero sem borda, então vou deixar a borda zerada. Assim. Vou mudar a cor dele, deixar ele um pouco mais escuro assim. Eu quero ele bem perto do cinza que a gente já tem. Aqui tá bom. Vou aumentar o tamanho dele segurando Shift. Vou deixar ele aqui bem no meio do crachá. Vou centralizar ele no crachá geral, hein? Aqui na verdade, aqui, centro. Aqui. Vou deixar ele aqui. E é isso. Principalmente sobre as formas, é isso. Lembrando que dependendo da forma muda mais ainda as características dessa forma. Por exemplo, se eu quiser fazer uma outra forma e ela for uma cruz, aqui vai aparecer as configurações da cruz. Você pode mexer na vertical da esquerda para a direita dessa cruz, ali do centro como está aparecendo. Você pode mexer da horizontal, então você pode operar a cruz de várias formas diferentes, da maneira que você achar que fica melhor. A grossura da parte vertical dela, então você pode mexer nisso aqui, você pode mexer na grossura da parte horizontal. O comprimento dos braços, quanto mais ou menos você aumentar, sai para fora da caixa, mas ainda assim você pode mexer da maneira que você quiser. Você pode se sentir bem livre para poder mexer nessa cruz da maneira que você achar melhor. E o resto das informações são informações comuns. A mesma coisa para várias outras formas, dependendo da forma que você escolher, vai continuar mudando as informações sobre ela. Vou colocar aqui, por exemplo, uma outra forma. Coração. Ele não tem muitas coisas, mas se eu colocar, por exemplo, seta dupla vertical,
você pode mexer nas mesmas coisas e deixar ela bem definida da maneira que você quiser. Aqui você muda o tamanho, segurando o Shift ele muda de uma maneira que fica proporcional. E você pode trabalhar com as formas aqui dentro do crachá da maneira que você achar mais confortável e que você achar que fica melhor para você. Aqui você pode selecionar a forma e só clicar no X para poder excluir ela. As duas últimas coisas que podem ser colocadas nesse crachá são o QR Code e o código de barras. Clicando neles, você vai estar colocando mais coisas, você vai estar definindo eles aqui dentro, ó, e aqui também vão aparecer propriedades sobre ele. Você pode colocar aqui o conteúdo do QR Code, que nesse caso ele é um código que vale do crachá no Fanix. Tem emissão legal e vai ser substituído pelo código único do crachá. Aqui você pode estar centralizando ele da mesma forma que você centralizou as outras coisas aqui. Você pode vir aqui e mudar a cor desse QR Code, por exemplo. Você pode definir que você vai ou não mostrar o fundo desse QR Code, só que eu vou deixar sem fundo e eu vou mudar a cor do QR Code para branco, porque o fundo é claro. Então vou apertar Shift aqui para poder aumentar o tamanho e vou deixar ele bem grande aqui na parte de trás do crachá para que qualquer um possa ler esse QR Code e ver a que se refere. Vou deixar, na verdade, a cor do fundo preta, só para ver como é que ele fica aqui. Pronto. Aqui você pode também mudar a posição e o tamanho, caso o QR Code vá ter sombra ou não, isso depende de você, como qualquer outra imagem. A mesma coisa você pode fazer para o código de barras, que você pode vir aqui, colocar ele aqui. Aqui vai estar o conteúdo desse código de barras, você pode estar definido aqui no centro, como qualquer outra coisa. E mesma coisa para o código de barras, a cor dele ou a cor do fundo. Você também pode deixar aqui definido para o código de barra se vai ou não mostrar o código abaixo desse código de barra. Então aqui pequenininho vai estar aparecendo. Deixa eu mudar o tamanho dele. Aqui eu posso mudar o tamanho dele no geral. E vai estar aparecendo pequenininho ali o número logo abaixo do código de barras. Eu vou deixar definido um QR Code aqui para esse crachá que a gente está fazendo, porque eu acho que fica mais padrão, mais geral. Acho que fica melhor se for um QR Code do que um código de barra. Eu vou deixar ele aqui. O código eu não posso alterar. Não, eu quero que mostre o fundo vai ser preto e a cor do código vai ser branco. Vou deixar ele invertido. Pronto. Com isso definido, você pode, como eu já falei, colocar ou não uma sombra. E aqui embaixo vai estar as informações do crachá em si. Com isso tudo definido, já expliquei como funcionam todas as ferramentas. Você pode vir aqui em cima, ó, mudar o nome desse modelo. Eu vou colocar como modelo padrão professor, modelo padrão retangular, na verdade. E você pode vir aqui e clicar em salvar. Só esperar um pouquinho. E ele vai estar aparecendo aqui, ó, modelo padrão retangular, que foi o que eu fiz. Esse aqui eu fiz para o professor. Então, caso você venha aqui e mude o tipo do modelo e coloque para aluno, não vai ter aqui definido o tipo de modelo que a gente fez, porque a gente fez para professor. Então, caso você queira fazer um crachá para cada tipo, por exemplo, se for para um aluno, você vai ter que vir aqui, fazer esse modelo e deixar salvo. Professor, eu já fiz um, então ele aparece aqui. Funcionário, visitante, independente do que seja, você vai ter que fazer um tipo de modelo para qualquer pessoa que seja aluno, professor, etc. Caso você queira, por exemplo, eu quero fazer um crachá para esse professor, para professores no caso, perdão, só que eu quero fazer ele no modelo redondo, mas eu quero deixar ele parecido com esse aqui. Como é que eu faço? Você pode vir aqui em cima. Se você clicar em novo modelo, ele vai estar criando um novo modelo completamente branco. Então, ó, novo modelo branco, ele ainda não foi salvo, então ele vai ficar aqui. E caso você queira voltar para o modelo padrão, é só clicar aqui em cima de modelo padrão, ele vai estar definido como você deixou antes e salvou, tanto a frente quanto o verso. Caso você queira um outro modelo muito parecido com esse, mas você vai querer alterar o formato para deixar ele retangular, você pode clicar aqui em duplicar, esperar um pouquinho, e ele vai estar aqui assim, ó, modelo padrão retangular. Eu vou deixar ele aqui em modelo padrão redondo, porque eu vou vir aqui agora, e vou vir aqui no formato, eu posso clicar aqui em redondo. Quando você coloca assim, ele vai estar definindo como se ainda fosse antigamente um quadrado. Então, algumas coisas vão estar fora da área do crachá. Então, você pode vir aqui de novo em retrato. Eu vou deixar tudo um pouco menor já. Vou colocar aqui como 14, só para a gente poder ver ele ainda. Deixar aqui o tamanho para 16. Vou colocar um pouco mais para cima. Se atravessar não faz mal, a gente pode mudar isso depois. A foto, eu vou tirar a logo, por enquanto. E vou deixar a foto bem menor aqui em cima. Agora eu posso vir em modelo redondo e apareceu tudo. Agora eu posso deixar mais definido de maneira mais confortável, na hora que você achar melhor. A foto da pessoa aqui, o título de professor aqui em cima e o nome do professor logo embaixo.
Vou centralizar eles aqui. Centralizar, centro, centro. Pronto. Novo modelo de crachá definido. Aqui eu posso até, na verdade, aumentar um pouco o tamanho da caixa. Aqui. Para que fique mais confortável o nome do professor caber aqui de maneira boa. Aqui. Vou deixar a foto aqui. E não vou deixar nenhuma logo nesse caso. Centro, centro, centro. Atrás a mesma coisa. Quando você clica em verso, ele vai ter mexido em tudo que você já definiu. Eu quero diminuir tudo, então eu venho para cá, diminuo um pouco essa estrela, para que ela fique menor e fique dentro do crachá, da maneira que eu quero. Eu quero na verdade ela um pouco maior, porque eu quero que ela fique assim, bem no centro aqui do crachá. E o QR Code eu vou diminuir ele um pouco também, e vou colocar ele aqui também no centro do crachá. Pronto. Definiu o novo modelo que você quer. Depois de vir aqui, lembrando de ter duplicado ele, porque se você fizer essas alterações em cima do modelo que você já fez e clicar só em salvar, ele vai substituir tudo que você fez. Então você tem que lembrar de duplicar esse modelo, caso você queira, para poder fazer um novo modelo de crachá. Com isso aqui definido, tanto a frente quanto o verso, você pode vir aqui no modelo novo que você fez, clicar em salvar. Só esperar um pouquinho. Pronto. Definido. Frente e verso, mesma coisa. E quando você mudar para o modelo padrão retangular, vai estar da mesma maneira que você deixou anteriormente. Dois modelos de crachás diferentes para o mesmo tipo de modelo, que é o tipo de modelo de professor. As últimas explicações que eu tenho a respeito dos crachás envolvem a impressão e emissão. Impressão, você pode só clicar aqui, ele vai estar abrindo o menu de impressão desse crachá. Lembrando que é importante que ele só vai abrir o menu de impressão desse crachá em duas páginas, por assim dizer, diferentes, caso você defina a frente e o verso. Caso você só altere a frente do crachá, só vai aparecer uma paginazinha do crachá no modelo do crachá quando for abrir a aba de impressão. Aqui no botão de emitir, vai aparecer essa imagem aqui, ó, essa tela aqui. Você pode estar definindo aqui, ó, que vai estar aqui bem explicado que vai emitir o crachá, o modelo será emitido por professor, o QR Code vai continuar sendo, vai usando apenas código crachá, e na emissão real o Fanix vai gerar um código único para a pessoa escolher. Aqui você pode escolher o modelo de emissão, se vai ser individual ou em lote. Individual, você vai digitar aqui o nome e o departamento da pessoa. Eu vou colocar aqui, por exemplo, professor Daniel, que eu sei que a gente tem o professor Daniel aqui, só clicar em buscar, vai aparecer aqui Daniel Coelho da Luz, Daniel Coelho com foto. É importante deixar claro que ele só vai emitir o crachá se tiver uma foto. Se você quiser, por exemplo, fazer uma emissão em lote, e você selecione, por exemplo, o filtro da lote a todos os professores ativos ou por departamento e tal, e algum deles não tiver foto, você não vai conseguir emitir esse crachá se não tiver foto. Então é importante que todas as pessoas, seja funcionários, seja professores, seja alunos, é importante, muito importante mesmo, que todos eles tenham uma foto. Porque lembra que eu expliquei que ele vai pegar a foto que você colocou quando você cadastrou no sistema. Então, é necessário que você coloque uma foto em todos os professores, funcionários, alunos e etc. para que você consiga emitir em lote. Caso você queira, por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer um exemplo de individual. Vou selecionar o professor Daniel Coelho. Aqui. Buscando a pessoa, Daniel Coelho. Emitir crachá. Vai aparecer na nova aba aqui como vai ficar esse modelo de crachá definido. Só esperar um pouquinho. E pronto, vai aparecer aqui com as informações que eu coloquei. Acabando que não apareceu a logo aqui, mas a gente pode alterar isso e mostrar como você pode mudar. Mas aqui ficou da maneira que eu queria, ó. A parte de trás com o QR Code, a parte da frente professor, Daniel Coelho da Luz, a imagem do professor, e a imagem da logo não deu certo, então vamos ver o que deu errado. Aqui, voltando para o modelo padrão, vamos lá. A logo não deu certo, então a gente vai ter que definir a logo por nós mesmos. Vamos então para logo, vamos colocar imagem enviada, escolher imagem. Vamos colocar logo IET fundo preto. Abrir imagem. Pronto, imagem aplicada aqui. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dela e deixar ela logo aqui embaixo. A gente viu também que aqui ficou um pouquinho esquisito. Vamos botar aqui para cima. Aqui também. Vamos deixar a foto do professor aqui. Vamos centralizar tudo que a gente mexeu e pode ter tirado do centro. Pronto. Com as alterações feitas, clica em salvar. Só esperar um pouquinho. Mesma coisa, emitir, individual, professor Daniel, busca a pessoa, clique em cima para selecionar, emitir crachá. Só aguardar mais um pouquinho,
Vai aparecer logo nessa nova aba. Pronto, agora deu certo. Título de professor, Daniel Coelho da Luz, a imagem dele com a sombra que eu coloquei, a logo e o QR Code atrás. O crachá, ele é um processo bem longo, mas é muito importante que você tenha todos esses crachás definidos. Eu também já fiz um tutorial anteriormente explicando sobre visitante, e a mesma coisa para o visitante. Você pode colocar as informações dele aqui da maneira que foi como você fez com o professor. O tutorial de crachás aqui finaliza aqui. Espero que você tenha entendido tudo que eu expliquei. É bastante coisa, mas é importante que o tutorial fosse mais longo justamente para que tudo ficasse muito bem definido. Muito obrigado.